me chamo Maria do Desterro Fernandes de Araújo, sou aluna do curso de Licenciatura em Computação e estou realizando o estágio supervisionado e agora eu irei ministrar uma aula sobre o sistema digestório humano e irei falar como esse sistema funciona, por quais órgãos é composto, suas funções e a sua anatomia. O sistema digestório. Aqui a gente tem uma imagenzinha mostrando como é o sistema digestório. Antes da gente falar do sistema digestório em si, a gente tem alguns conceitos importantes a serem citados. Dentre eles, o da deglutição, que é o ato de engolir os alimentos. A digestão, que é o processo pela qual os alimentos ele é reduzido a compostos mais simples e esses são utilizados para o funcionamento do organismo. O sistema digestivo ou digestório humano é constituído pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino e ânus. Outra conceituação para a digestão é que é o conjunto de transformações fisioquímicas ou fisicoquímicas que os alimentos orgânicos sofrem para se transformarem em moléculas menores, hidrossolúveis e absorvíveis. A nutrição é a incorporação de novos materiais estruturais e energéticos ao patrimônio celular e orgânico dos indivíduos. As etapas da nutrição são alimentação, digestão, assimilação, dejeção ou defecação. E as funções: a mastigação, em seguida a deglutição, digestão, absorção e finalizando com a excreção. O aparelho digestivo ou sistema digestório é o sistema responsável por obter os alimentos ingeridos, os nutrientes necessários às fontes, às diferentes funções do organismo, como o crescimento, energia para reprodução, locomoção e etc. É composto por um conjunto de órgãos que tem por função a realização da digestão. O aparelho digestório humano é formado por um sistema de órgãos interligados, formando um extenso ducto com aproximadamente 9 metros de comprimento linear, constituído pela boca, faringe, estômago, intestino e ânus. Antes da gente entrar mais sobre esse assunto, eu vou falar um pouquinho que o nosso corpo ele produz várias enzimas digestórias, que são amilases, que elas atuam somente sobre a amido, a proteases, que atuam somente sobre o amido, é sobre as proteínas, e as lipases, sobre os lipídios e assim por diante. Aqui a gente tem uma imagem do sistema digestório, começando pela boca, indo em seguida pela faringe, esôfago e estômago e finalizando no intestino delgado. E aqui também a gente tem todos os órgãos que compõem a boca, as glândulas salivares, o intestino delgado, o intestino grosso. A boca, por exemplo, é composto pelo palato, úvula, língua, dentes, as glândulas salivares, sublingual, submandibular e parótida. Temos a faringe, o esôfago, temos o fígado, vesícula biliar, ducto biliar comum, entre outros órgãos. Dispostos aos longos da superfície desse aparelho, interna ou externamente, existem estruturas anexas, como, por exemplo, os dentes, a língua, diversas glândulas salivares, estomacais, vesícula biliar, fígado e pâncreas, colaborando diretamente com o mecanismo da digestão dos alimentos, seja por processo mecânico ou químico, sendo o princípio básico da digestão o processamento de substâncias resultantes na degradação de partículas e moléculas absorvíveis pelo organismo.
Aqui a gente tem uma imagem de uma boca e todos os órgãos que a compõem: ráfe palatina, glândulas palatina, músculo da úvula, arco palatofaríngeo, arco palatoglosso, istmo das fauces, dorso da língua, que é a parte anterior, artéria palatina maior, nervo palatino maior, forame palatino maior, âmulo pteligóide, músculo constitutor superior da faringe, RAF, músculo bucinador, músculo palatagloso, nervo lingual, torsila palatina, músculo palatofaríngeo. A boca é rodeada pelos lábios. São encontrados os dentes, a língua. Os dentes estão relacionados com a quebra de alimentos, em partículas menores, em um processo chamado de mastigação. Essas estruturas apresentam-se em várias formas diferentes: incisivos, caninos, premolares e molares, cada um adaptado a uma função específica. É importante destacar que, caso um dente se apresente defeituoso, ele pode comprometer seriamente o processo de digestão. No interior da boca, inicia-se o fracionamento das partículas alimentares através da mastigação, aumentando a superfície de contato do alimento com as enzimas amilase, salival, ptialina, quebrando amido-maltose e glicose, secretadas pela glândula salivar, formando uma massa, ou seja, um bolo alimentar, revolvido pela movimentação da língua, facilitando a deglutição. Bom, para quem não sabe, a deglutição é o ato de engolir os alimentos. Ainda falando sobre a boca ela é composta pela língua. A língua nada mais é que um órgão muscular revestido de mucosa. Movimenta os alimentos para a deglutição. Papilas gustativas, ela possui ela identifica 4 sabores. Os dentes, ele cortam, trituram os alimentos. E esses dentes, eles se dividem em incisivos, que tem a função de cortar, canino, perfurar e triturar, e molares e premolares, que tem a função de amaciar. A língua também é uma estrutura encontrada na boca e possui relevância no processo de digestão. Uma vez que mistura o alimento triturado com a saliva e empurra-o para que ocorra a deglutição. Além disso, é importante para a percepção de sabores. Aqui a gente tem os órgãos do tubo digestório. E o órgão dessa imagem é a faringe. Aqui a gente tem a imagem da faringe e todos os órgãos que estão próximos a ela e os que a compõem, que são a nasofaringe, a orofaringe, a laringofaringe e o esôfago lá embaixo. E aí nós temos torsila faringênia, ósteo faringênio de tubo auditivo, base do crânio, coanas, septo nasal, processo estiloide, torus tubal, prega causada pelo músculo levantador do véu palatino, recesso faríngeo, pregas salpingofaríngea, glândula parótida, palato mole, úvula, raiz da língua, ângulo da mandíbula, glândula submandibular, torsila palatina, arco palatofaríngeo, proeminência do corno maior do osso óido, epigloide, proeminência causada pelo corno superior da cartilagem tireoide,
adito da laringe, prega área epiglótica, recesso piriforme, prega sobre o nervo laríngeo superior, tubérculo cuneiforme, tubérculo coniforme, inciso internoide, proeminência sobre a cartilagem da cricoide e a traqueia. Bom, o que a faringe é? Ela é um canal comum ao sistema digestório e respiratório, por onde passam o ar e o alimento. E a faringe se divide em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. A nasofaringe é a parte superior, comunica-se com a cavidade nasal. A orofaringe é a parte média, comunica-se com a cavidade bucal. E a laringofaringe é a parte inferior, comunica-se com a laringe e o esôfago. Em seguida, na região da faringe, a epiglote efetua o fechamento da laringe, que é o canal respiratório, funcionando como uma válvula, permitindo a passagem do bolo alimentar em direção ao esôfago, impedindo que o mesmo passe para a via respiratória, traqueia e pulmão. Porém, a glote pode falhar, permitindo que o alimento ingerido, ao invés de passar pelo esôfago em direção errada, entre pela laringe, causando obstrução da via respiratória, ou seja, se engasgando. Podendo o indivíduo, nessa situação, ficar sufocado. Em resposta, o organismo induz o refluxo através da tosse, redirecionando o alimento para a boca. Aqui a gente tem o palato, tem a língua, tem a orofaringe, tem a epiglote, a laringe, a laringofaringe e o esôfago. O esôfago. No esôfago, os músculos se contraem, logo após relaxam e é onde fica o bolo alimentar, que ele alimenta, ele é um alimento semi-digerido. Esse esôfago, ele é um tubo com aproximadamente entre 20 a 25 centímetros. Ele liga a faringe ao estômago. Ele também é dotado de movimentos peristáticos e ele transporta o alimento por cerca de 5 a até 10 segundos. Em condições normais, o bolo alimentar desce pelo esôfago com um tubo longo, aproximadamente 25 centímetros, que atravessa o diafragma e liga-se ao estômago. Essa estrutura está situada atrás da traqueia e antes da coluna vertebral. A sua porção final funciona como um esfíncter, que abre apenas com a chegada de uma onda peristáltica, através de contrações peristálticas, empurrando o alimento por esse segmento do tubo digestório, desembocando na cavidade do estômago. Entre o esôfago e o estômago existe uma válvula denominada cárdio, cuja musculatura interrompe o retorno do bolo. O estômago. Aqui a gente tem uma imagem do estômago. Aqui a gente tem o esôfago, temos a mucosa gástrica, temos o estômago, o piloro, o epiléu maior e o duodeno. Bom, vamos lá. O que é o estômago? O estômago nada mais é do que uma bolsa de parede musculosa. Ele fica localizado no lado esquerdo do abdômen. Ele liga o esôfago ao intestino delgado, comunica-se com o esôfago através da cárdia, que fica próximo ao coração. Depois do esôfago,
Temos o estômago, a porção mais dilatada do tubo digestivo. Este órgão está localizado logo abaixo do diafragma e pode ser dividido em três partes básicas: o fundo, o corpo e a porção pilórica. O fundo é a parte superior do estômago, está mais deslocado para a esquerda. O corpo, por sua vez, é a porção central do órgão. Já a porção pilórica é a região final, que está situada antes do local de junção desses órgãos, como o duodeno. A abertura que liga o estômago ao esôfago recebe o nome de cárdio, enquanto a abertura que liga o estômago ao duodeno recebe o nome de piloro. No estômago, as glândulas presentes na parede desse órgão sintetizam e secretam enzimas digestivas, a pepsina, que degrada as proteínas em peptídeos, diferente da amílase salivar, que atua em pH levemente ácido, tendendo a neutro. E a pepsina necessita de um meio ácido para quebrar os polipeptídeos. Ainda falando sobre o estômago, ele transforma os alimentos em uma massa acidificada e semilíquida, que é o quimo. E tem como função principal a digestão dos alimentos proteicos e pode guardar até 1,5 litro de líquido. Possui glândulas que produzem suco gástrico. E essas glândulas são HCl, pepsina, lipase e a renina. E ele é internamente revestido por uma mucosa que produz um muco para a proteção contra o suco gástrico. Neste local, o bolo alimentar permanece durante um período de 2 a até 4 horas, sendo transformado em uma massa ácida de textura pastosa e coloração esbranquiçada, conhecida por quimo. É no estômago que ocorre parte da absorção da água e sais minerais. O quimo é formado no estômago e é encaminhado para o intestino, órgão dividido em delgado e grosso, sendo o delgado subdividido em duodeno, jejuno e íleo. E no intestino delgado que ocorre a maior parte da absorção de nutrientes, graças às especializações da mucosa, que são pregas circulares, vilosidades e microvilosidades. As pregas são dobras grandes e permanentes. Já as vilosidades são pequenas projeções digitiformes. As microvilosidades, por sua vez, são projeções da superfície livre das células epiteliais. O duodeno estão inseridos pequenos condutos por onde são transportados fluidos enzimáticos armazenados na vesícula biliar, ou seja, na bile, e no pâncreas, que é insulina, glucagon e suco pancreático. O intestino delgado. Bom, o intestino delgado, ele é dividido em 3 partes, que são elas: o duodeno, o jejuno e o íleo. O duodeno, o que é o duodeno? Ele corresponde aos primeiros 30 centímetros de intestino delgado, onde se tem a maior parte da absorção de todos os nutrientes. O jejuno é a parte média do intestino. E já o ileu é a parte final do intestino delgado, que se conecta ao intestino grosso. O intestino delgado ocorre a maior parte da digestão e absorção, pois no duodeno se inicia o processo. Nele são lançadas secreções de fígado e pâncreas, caracterizando o processo de digestão química. Na digestão química, a ação de quem? Da bile, do suco pancreático e do suco etérico. A bile, ela separa as gorduras em partículas microscópicas, funcionando como um detergente. O suco pancreático, ele atua na digestão das proteínas, carboidratos e lipídios.
Já o suco etérico, ele produzido pela mucosa intestinal, ele possui enzimas que atuam na transformação das proteínas e carboidratos. O intestino delgado. Ao término do processo digestório no intestino delgado, o conjunto de substâncias resultantes que formam um líquido viscoso de cor branca denominado quilo. A digestão continua no jejum e no hilo. Aqui a gente tem uma imagem do intestino delgado. Acima temos o duodeno. Lá abaixo temos o íleo. Lá no outro lado a gente tem o jejum. Lá embaixo temos o intestino grosso e por último temos o reto. O intestino delgado. Após a formação do quilo, os nutrientes são absorvidos pelo organismo por meio das vilosidades do intestino delgado. Aqui a gente tem uma imagem do intestino delgado. Temos a veia porta-hepática, que ela vai lá para o fígado. Temos a camada de músculos, os vilos, o intestino. Lá nessa outra imagem mais aproximada, temos a rede de capilares, vasos linfáticos, as microvilosidades e os vilos. Esta porção no intestino continua absorvendo por meio das vilosidades e de sua superfície interna água e sais minerais, bem como aminoácidos, e alterando a consistência do quimo. Ligados ao intestino delgado, a gente tem o intestino grosso. O intestino grosso é uma estrutura de aproximadamente 1,5 metros de comprimento, que, diferentemente do delgado, não apresenta vilosidade nem microvilosidades. Ele se divide em seco, cólon, reto e canal anal. No seco, uma estrutura de forma de bolsa alongada, encontra-se o apêndice vermiforme, que é uma estrutura considerada por muitos pesquisadores como um órgão vestigial nos humanos. Após o seco, há o cólon, que possui formato de U invertido e pode ser dividido em colo ascendente, transversal, descendente e sigmoide. Por fim, temos o reto, que termina no ânus. As fezes ficam armazenadas e eliminadas pelo ânus, que é o orifício final do trato digestório. Uma imagem aqui do intestino grosso. Lá acima, o colo transversal. Do lado, o colo ascendente. Mais abaixo, a gente tem o seco. Lá abaixo tem o apêndice secal. Do outro lado, temos o colo descendente. Embaixo, o sigmoide, o reto e o ânus. Agora, vamos falar sobre as glândulas anexas do sistema digestório, que são elas: glândula parótida aquoessória, conduto parotídeo, glândula sublingual, glândula submandibular. Nessa imagem, é possível identificar cada uma dessas glândulas. Bom, as glândulas salivares, situadas na boca, produzem saliva, transformam amidos em produtos mais simples. A saliva também contém anticorpos proteicos que destroem as bactérias presentes na boca, inclusive as que provocam as cáries dentárias. A glândula parótida, que é a maior, ela localiza-se entre o ângulo da mandíbula e a base do crânio. A glândula submandibular é uma glândula salivar que localiza-se abaixo da mandíbula. Produz a maior parte da saliva total liberada na boca. As glândulas sublinguais situam-se no assoalho da boca.
O pâncreas é uma glândula endócrina. Lá se produz insulina e glucagon. E exócrina, que é o suco pancreático. O suco pancreático atua no processo digestivo, sendo responsável pela hidrólise da maioria das moléculas carboidratos, proteínas e gorduras. Situa-se posteriormente no estômago, fixando na parede abdominal posterior. O pâncreas, aqui a gente tem uma imagem do pâncreas. E os órgãos que estão próximo dele e os que o compõem. Papila menor do duodeno, abaixo a papila maior do duodeno. Lá acima, ducto acessório e abaixo, ducto principal. Só lembrando que o pâncreas ele também é de suma importância no processo digestório. O fígado, ele armazena substâncias como glicose, convertida em glicogênio, ferro e vitaminas, sintetiza proteínas inativas, produtos tóxicos, metaboliza e elimina resíduos gerados no próprio corpo, como a ureia, o ácido úrico e o ácido lácteo. A bile, ou bilis, como prefiram chamar, é um fluido produzido pelo fígado, armazena-se na vesícula biliar e atua na digestão de gorduras de alguns alimentos e na absorção de substâncias nutritivas da dieta ao passarem pelo intestino. Aqui nós temos acima o diafragma, o ligamento triangular direto, o ligamento coronário, ligamento triangular esquerdo, lobo direito do fígado, apêndice fibroso, lobo esquerdo do fígado, margem inferior do fígado, ligamento falciforme, impressões costais, vesícula biliar, margem inferior do fígado, ligamento redondo do fígado. Bom, aqui a gente tem uma tabelinha. Essa tabelinha, ela fala sobre as ações dos hormônios na digestão. Por exemplo, o hormônio gastrina. Onde é que ele é produzido? No estômago. O local-alvo, o órgão-alvo, ou melhor dizendo, é o estômago, e ele tem por função estimular a produção de suco gástrico. A sectina, ela também é produzida no intestino, e o órgão-alvo dela é o pâncreas, e tem a função de estimular a liberação de bicarbonato. Colecistoquina, ela é produzida no intestino. Os órgãos-alvos são pâncreas e vesícula biliar, e ela tem a função de estimular a liberação de bile para a vesícula e a liberação de enzimas pelo pâncreas. Enterogastrona, ela é produzida também no intestino, e o órgão-alvo é o estômago, e ela inibe o peristaltismo estomacal. Já nesta outra tabelinha, a gente tem as enzimas digestórias, o local de produção, substância-alvo e a sua ação. Por exemplo, a ptialina, ela é produzida nas glândulas salivares. A substância-alvo é o amido e a função, ela decompõe o amido em maltose. A pepsina, produzida no estômago. A substância-alvo são as proteínas e a ação dela, ela decompõe proteínas em fragmentos menores.
A sacarase, ela é produzida no intestino delgado. Ela tem como substância-alvo a sacarose. Ela decompõe a sacarose em glicose e frutose. A lactase, ela é produzida no intestino delgado. A substância-alvo é a lactose e ela tem como ação, ela decompõe a lactose em glicose e galactose. A lipase, produzida no pâncreas, a substância-alvo são os lipídios. Ela decompõe os lipídios em ácidos graxos e gliceróis. A tripsina, produzida no pâncreas, substância-alvo amido. Ops, me enganei, são as proteínas. E ela decompõe as proteínas em fragmentos menores. A amilase pancreática também é produzida no pâncreas. A substância-alvo é o amido e ela decompõe o amido em maltose. A maltase é produzida no intestino delgado. A substância-alvo são maltosas. Ela decompõe maltose em glicoses livres. A peptidase é produzida no intestino delgado. A substância-alvo são fragmentos de proteínas e ela decompõe os fragmentos proteicos em aminoácidos. Bom, aqui a gente tem um videozinho sobre o sistema digestório. Olá, bem-vindos a mais uma aula de biologia. Meu nome é Vanessa Sardinha e o tema da nossa aula de hoje é sistema digestório. O sistema digestório é o sistema do corpo humano responsável pela absorção dos nutrientes. É nele que os nossos alimentos vão ser quebrados em partículas menores para que eles possam ser então absorvidos pelo corpo. É impossível, por exemplo, a gente pegar um pedaço de carne e conseguir absorver todos aqueles nutrientes se ele não for quebrado, se esse pedaço não for quebrado. Então aí entra o processo de digestão. Ali na carne, que a gente citou como exemplo, vai ser rica em proteínas. Essas proteínas que vão ser absorvidas, elas vão ser quebradas ainda em aminoácidos e esses aminoácidos vão ser absorvidos pelo corpo. Então, a digestão que vai ocorrer no sistema digestório vai garantir que os nutrientes sejam lá quebrados em partículas cada vez menores, capazes de ser absorvidas e utilizadas pelas nossas células e para as outras partes do nosso corpo, certo? Então, vamos lá, nós vamos falar a respeito do sistema digestório, os principais órgãos que compõem e algumas etapas da digestão que ocorrem nesses órgãos. Então, vamos lá. O sistema digestório ele é formado pela boca, cavidade oral, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Esses são os órgãos que compõem o sistema digestório. Além deles, a gente tem algumas estruturas anexas que vão ali liberar substâncias, que vão ajudar nesse processo de digestão. Entre essas glândulas associadas, a gente tem as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Aqui a gente vê o esqueminha do sistema digestório. Então a gente vê a boca, a faringe, o esôfago, essa porção dilatada que é o chamado estômago. Depois a gente tem o intestino delgado e o intestino grosso. E no final ali onde o resto do que não foi absorvido é eliminado pela cavidade anal, certo? Então vamos falar de cada um desses órgãos aqui agora. Primeiro a gente tem a boca. Na boca é que vai começar então a nossa digestão. Lá a gente vai ter estruturas que vão auxiliar no processo mecânico da digestão e também algumas substâncias, algumas enzimas ali que vão ajudar na parte química dessa digestão. Então na boca a gente tem, vamos falar aqui primeiro dos dentes. Os dentes são aquelas estruturas mineralizadas que a gente conhece muito bem e que elas vão ajudar a rasgar, a triturar e a amassar o alimento. Então, quando a gente é criança, a gente tem em média, a gente tem 20 dentes de leite, certo? Que eles vão começar a cair ali por volta dos 6 anos e vão terminar a troca total ali no início da adolescência. Quando a gente é adulto, nossos dentes eles estão em número de 32. Então a gente tem incisivos, que são esses dentes da frente, os caninos,
que são esses dentes mais pontiagudos que vão servir para rasgar o alimento. Eles são bem desenvolvidos em mamíferos carnívoros. A gente tem os pré-molares e os molares que vão ajudar então a amassar aí. Então a gente tem 20 dentes de leite que são substituídos depois pela dentição permanente, que são formados por 32 dentes, certo? Esses dentes então vão ajudar a rasgar, triturar e amassar o alimento. Eles vão fazer a digestão, chamada de digestão mecânica. Juntamente com eles, a gente tem a ação da língua. A língua é uma estrutura muscular que vai ajudar a misturar o alimento com a substância produzida pelas glândulas salivares, que é a saliva, certo? Então, ela vai misturar ali aquele alimento, fazendo então um bolo alimentar. Correto? Então a gente tem os dentes rasgando, triturando e amassando, a língua misturando o alimento com a saliva produzida nas glândulas salivares. O que tem nessa saliva? Tem diversas substâncias ali, elas vão atuar na digestão do amido, vão ajudar também, tem uma ação antisséptica na boca. Então, que substância vai ajudar no processo de digestão? É a chamada pitialina. A pitialina, ela vai começar a digestão do amido, certo? Então aqui a gente tem o desenho das glândulas salivares, as glândulas salivares chamadas de maiores. Aqui a gente tem a glândula salivar chamada de parótida, depois a gente tem a submandibular e a sublingual, certo? Essas três são as maiores, mas a gente tem glândulas chamadas de menores que estão distribuídas por toda a cavidade oral, certo? Elas vão produzir então a saliva. Importante porque dá início à digestão chamada de digestão química, certo? Então o alimento misturou aqui com a saliva, a gente tem o chamado bolo alimentar. Depois ele vai seguir para a faringe, que é uma estrutura comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório. É por isso que a gente consegue, quando a gente está se alimentando de alguma coisa, tomando um líquido, por exemplo, ele pode sair pelo nariz, se você começar a rir, alguma coisa assim, porque esses dois sistemas, eles são conectados, o sistema digestório e o sistema respiratório. Então a faringe é onde temos essa conexão, certo? Então o alimento, o bolo alimentar só vai passar por essa região. Ele segue então para o esôfago. O esôfago é uma estrutura rica em um tipo muscular que é o músculo liso. O músculo liso ele tem uma contração involuntária, então ele vai fazer com que o bolo alimentar siga em direção àquela parte dilatada do sistema digestório, que é o estômago. Então ele vai empurrar. Esse movimento de empurrar é chamado de onda peristáltica. O peristaltismo a gente não consegue sentir, que seria um movimento do músculo liso, certo? Esse movimento é tão coordenado e bem feito pelo nosso corpo que mesmo se a gente estiver de cabeça para baixo, o alimento ainda segue em direção ao estômago, certo? Então, é claro que você não vai tentar fazer isso, mas o alimento ele vai seguir nessa direção. Algumas pessoas elas têm aquele problema chamado de refluxo, onde o alimento ali que está sendo digerido ele retorna, certo? Então a pessoa começa a sentir o alimento retornando aqui para o esôfago. Esse problema ele é tratado com alguns medicamentos e também dieta. Como a gente já falou, o esôfago então tem cerca de 25 centímetros, está localizado atrás da traqueia e à frente da coluna vertebral. Ele vai realizar então movimentos peristálticos que garante que o bolo alimentar chegue até o estômago. No estômago, a gente vai continuar o processo de digestão química. Então vai ter ali substâncias que vão garantir esse processo de digestão. O estômago é essa parte dilatada aqui do sistema digestório. Ele é formado por uma região chamada de fundo, o corpo e a porção pilórica, que é essa porção em que vai ligar então o estômago ao intestino delgado, certo? Que é ali vai ter até uma região ali que a gente chama de piloro, que vai garantir essa passagem ali. Lá no estômago a gente vai ter o chamado suco gástrico. O suco gástrico vai ser uma substância ali produzida pela própria parede do estômago. Nele a gente vai encontrar pepsinogênio, que na presença de um meio ácido ali, porque vai ter o ácido clorídrico, vai se transformar em pepsina e vai poder agir sobre as proteínas. Também encontramos a renina. A renina está relacionada com a coagulação do leite quando ele chega aí no nosso estômago, certo? Então, quando a gente pensa
no processo de digestão, a gente sabe que os carboidratos, por exemplo, eles já vão ter a digestão iniciada lá na boca. Lembra que lá quebra amido? Então, aqui a digestão das proteínas, ela vai se iniciar apenas no estômago, graças à pepsina, certo? Então, a gente tem aqui no estômago a ação do suco gástrico, porque ele vai estar lá na presença do ácido clorídrico, e a gente vai ter a transformação do pepsinogênio em pepsina, uma enzima então ativa, certo? Só para a gente lembrar, depois que o alimento sofreu a mistura com o suco gástrico, a gente vai ter uma substância, uma pasta chamada de quimo. Ela é ácida, então, devido à presença do ácido clorídrico. Depois do estômago, o quimo vai seguir, então, em direção ao intestino delgado. Vamos lá. O intestino delgado, ele é uma porção longa. Então, o intestino, se a gente pegar o intestino delgado humano e esticar, ele tem em média ali 5 metros. Alguns autores colocam até 10 metros. Ele está ali dentro do nosso corpo, aí você pode pensar que ele é muito maior que uma pessoa normal, né? Mas ele está bem dobradinho, enroladinho, garantindo aqui a sua posição na cavidade abdominal, certo? Ele é formado por 3 porções: o duodeno, o jejunum e o íleo. O duodeno é a primeira porção, os 25 centímetros ali do início do intestino delgado. Nele vai ocorrer diversas reações, o processo de digestão vai ocorrer intensamente aqui nesse duodeno e também uma grande parte da absorção dos nutrientes, certo? Aqui no duodeno, nessa porção inicial do intestino delgado, o quimo que chegou lá, ele vai sofrer a ação do suco pancreático. Então lembra lá que a gente falou que tinha algumas glândulas acessórias? Então o pâncreas, ele vai produzir o suco pancreático e vai lançar ali no duodeno. Nesse suco pancreático a gente vai ter tripsina e quimiotripsina, que vão agir nas proteínas, ela vai terminar a digestão dessas proteínas, a amilase, que vai atuar no amido, e a lipase, que vai atuar nos lipídios, certo? Então o suco pancreático, ele vai ser lançado ali. Outro produto que vai ser lançado é a bile. Só que a bile, ela não contém enzimas. A bile, ela vai funcionar como um detergente. A gente fala que a bile, ela emulsifica a gordura. Então lembra lá do detergente, quando a gente joga na gordura, ele não separa a gordura em partículas menores? A bile vai fazer isso. Ela vai quebrar a gordura, ela vai separar a gordura em gotículas menores para que a lipase possa atuar. Então ela vai emulsificar a gordura, ela não vai atuar como uma enzima ali, certo? Outra substância que vai ser lançada ali no intestino é o suco entérico, que é produzido pelo próprio intestino. Então o que vai ter nesse suco entérico? A sacarase, quebra sacarose, a lactose, a maltase, a peptidase e as lipases. Então peptidases vai agir nas proteínas e as lipases nos lipídios, tudo bem? E depois que a gente tem o quimo todo misturado com o suco pancreático, a ação da bile, já sofreu a ação do suco entérico, ele passa a ser chamado de quilo. Então aí a gente já viu aquela expressão, vou fazer 1 quilo. O quilo seria então esse processo de digestão que já chegou lá no intestino, certo? Só pra gente lembrar, esse processo da boca até chegar no intestino, ele vai variar dependendo do alimento que você consumiu, certo? Então se você consumiu muita carne, muita proteína, pode ser um processo de digestão mais demorado, certo? Alguns alimentos têm uma digestão mais rápida, outros demora mais tempo para que ocorra. Por fim, quando chega no intestino grosso, a gente vai ter ali o que a gente não vai utilizar, não vai absorver mais nutrientes. Aqui no intestino grosso vai acontecer a absorção da água e dos sais minerais, certo? Então, por exemplo, se você está com uma diarreia, você vai eliminar umas fezes muito líquidas. Isso é porque não ocorreu a reabsorção de água necessária para o seu corpo, certo? Então, ele tem que ficar, esse produto da digestão, ele tem que ficar um tempo aqui no intestino grosso para garantir, só para a gente mostrar aqui, que é o intestino grosso, ele vai ter que ficar ali para garantir, então, a absorção de água e sais. Diferentemente do intestino delgado, que tem lá seus 6 metros aproximadamente, o intestino grosso tem apenas 1,5 metro, certo? Só que ele é bem mais calibroso do que o intestino delgado. Por isso que ele tem o nome de intestino grosso, certo? Então aqui a gente finaliza o processo de digestão com a formação das fezes. A gente tem algumas porções aqui que a gente precisa destacar do intestino grosso. Primeiro, a gente tem o seco, depois a gente tem o colo, que vai ter o colo ascendente
transverso e descendente, e o colo sigmoide, que parece um S ali no final, o reto e o canal anal, por onde vai sair então as fezes. Só para a gente destacar aqui uma parte, a gente precisa falar do apêndice. O apêndice ele está ligado aqui ao seco, ele tem uma região, ele funciona como um saco sem fundo, e nele a gente conhece ele principalmente pelo processo que é conhecido como apendicite. A apendicite ela ocorre quando ocorre inflamação dessa estrutura. Pode ser por fezes endurecidas, ou algum objeto, ou algum tumor, certo? Que ocorre ali naquela região. E é importante o tratamento, normalmente remove-se o apêndice quando tem essa inflamação, porque ele pode se romper e até causar infecção generalizada, certo? Devido ao quê? Ao contato dessas bactérias com as outras cavidades do corpo, com as outras partes do nosso corpo, beleza? Então a gente viu aí o sistema digestório, que é o sistema responsável pela absorção dos nutrientes, certo? Nossa alimentação ela só é eficiente porque ela vai passar por processos de digestão química, digestão mecânica. Então, o sistema digestório é que vai garantir a quebra desse alimento em partículas cada vez menores que possam ser utilizadas pela nossa célula. Bom, aí vocês viram um pequeno vídeo explicativo sobre o conteúdo que foi abordado. E agora eu vou dar uma última pinceladazinha antes de falar sobre a atividade que foi proposta. Bom, de forma sintetizada, a gente pôde saber que os órgãos que compõem o tubo digestivo são a boca, que é onde começa a digestão, a faringe, que pode ser denominada um canal comum ao sistema digestório e respiratório, e por esse canal passa o alimento e o ar, e esse canal ele se divide em três partes, que é a nasofaringe, a cavidade nasal e a orofaringe. A explicação do conteúdo foi proposta uma atividade que seria a elaboração de algumas questões a respeito do conteúdo. Infelizmente, nem todos os alunos eles realizaram essas atividades. Só que aqui eu estou mostrando a imagem de 2 que realizaram a atividade. Tem outros, mas eu coloquei a imagem mesmo só de 2. E enfim, eu espero que a minha aula tenha ajudado, que ela ajude nas explicativas do conteúdo. Eu tentei sintetizar da melhor forma, tentei repassar da melhor forma o conteúdo. E eu espero que vocês tenham entendido. E também vai ser disponibilizados alguns links de alguns vídeos de reforço para, caso tenha ficado alguma dúvida, você possa compreender melhor o conteúdo que foi abordado. E, enfim, obrigada.